O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Então elas foram comprar óleo. O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Queridos irmãos e irmãs, as nossas equipes que nos ajudam hoje nesta missa aqui no santuário, você que nos ouve pela 107 e nos acompanha pelas redes sociais. A liturgia de hoje nos coloca diante de uma realidade muito importante da nossa vida cristã. Realidade essa de dizer que não podemos deixar para amanhã a vivência da nossa fé. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós fazemos a nossa experiência de Deus, a nossa vida tem que ser transformada por esta experiência, e a partir desta experiência nós vivemos cada vez mais unidos a Jesus. Não dá para viver sem esta união. Não dá para viver sem cada dia mais desejarmos estarmos unidos a Ele. Porque esta experiência nos faz nos encontrarmos com o autor da vida, com aquele que dá sentido à nossa existência, com aquele que dá sentido à nossa vida. E quando nós fazemos então esta experiência, quando nós nos aproximamos deste Deus, é impossível querer estar longe dele. Por isso, cada vez mais a nossa vida tem que dar testemunho desta unidade que nós temos com ele. Cada dia mais a nossa vida tem que testemunhar esse desejo de estar unido a Deus. Só que é interessante que a nossa vivência cristã, ela não é individualista, ela não é subjetivista. Por quê? Porque não é uma vivência onde eu me relaciono somente com Deus, onde simplesmente eu desejo amar a Deus, eu desejo estar com Deus, mas eu esqueço de tudo à minha volta. Pelo contrário, a nossa vivência cristã, a experiência do estar com Deus, do amar a Deus, me faz também obrigatoriamente amar aqueles que estão à minha volta. Me faz obrigatoriamente me tornar responsável pela obra que Deus realizou ao criar o mundo, ao criar a realidade à nossa volta. Por isso, caros irmãos e irmãs, quando o Evangelho nos fala hoje destas jovens previdentes e imprevidentes,
deve tocar de modo especial ao nosso coração e à nossa vida. Lembrar principalmente que não podemos, depois que fizemos a experiência de Jesus, deixar que a nossa conversão, que a vivência da nossa fé aconteça somente quando Jesus estiver voltando ou quando nós estivermos no final da nossa vida. A nossa conversão tem que acontecer hoje. A nossa vida tem que cada vez mais testemunhar esta fé. Nós não podemos dividir. A nossa fé é uma coisa, aquilo que eu acredito é uma coisa e aquilo que eu vivo é outra. A minha vida tem que testemunhar a fé que eu abraço e que eu professo. Por isso, a necessidade cada dia maior de fazer e demonstrar que nós estamos unidos a Jesus, que vivemos esta fé. Por isso, o amar a Deus passa pelo amor aos irmãos. Vai dizer São João que não adianta nada dizer que nós amamos a Deus, que não vemos, mas aqueles que vemos, que são os nossos irmãos, nós não amamos, não vivemos o amor para com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, o ser previdente, o estar preparado para quando o noivo chegar, implica na nossa vida em viver esse amor a Deus, em viver esse amor aos irmãos e também com este cuidado com a criação. Por isso, a nossa realidade previdente é viver como se o Senhor viesse hoje, como se Jesus fosse passar na nossa vida hoje. Não deixemos para amanhã a vivência da fé, vivamos hoje. E a santidade que a carta aos Tessalonicenses da primeira leitura nos lembra que todos nós somos chamados, não é somente para o Beato Donizete que está neste processo, que nós amamos, que foi um testemunho de vida, mas olhar para ele, olhar para os santos, também é reconhecer que Deus faz esse convite a mim, a você e a cada um de nós. E esta santidade se faz na nossa vida quando nós vivemos a palavra, quando nós estamos unidos a Jesus, quando nós de verdade amamos aqueles que estão próximos de nós, aqueles que vivem à nossa volta e também nos corresponsabilizamos pela obra criadora de Deus. Dentro desta realidade vamos vivendo esta santidade, este chamado que Deus faz na vida de todos nós a partir do nosso batismo. Por isso, que sejamos previdentes, estejamos preparados para este Senhor quando Ele passar, para podermos entrar nesta festa de casamento, para podermos entrar neste reino dos céus que aguarda e que espera a todos nós. Não deixemos e não pensemos que este entrar no reino dos céus dependa somente de Deus, porque o que depende de Deus Ele já o fez. Ele enviou o seu Filho Jesus para que nos desse a vida, para que de novo abrisse as portas da eternidade a todos nós. A salvação então é uma oferta gratuita de Deus. A parte dele, Ele já fez esta oferta a cada um de nós. Agora, resta a nós dizermos que nós queremos esta vida eterna, que nós queremos participar deste reino dos céus que o Senhor nos ofereceu através do Filho Jesus. Nos ofereceu e nos oferece. Da parte de Deus, a oferta está aí. Agora depende de mim e de você respondermos com o nosso sim, de que nós queremos participar desta eternidade junto de Deus. E por isso, não deixemos para amanhã a nossa conversão. Não deixemos para amanhã a vivência da nossa fé. Mas vivamos a fé hoje. Nos convertamos hoje, porque é no hoje que o Senhor vai nos fazendo cada vez mais previdentes, esses que estão preparados e vigilantes para a sua volta. Que Ele nos ajude e fortaleça a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido você a estender a sua mão em direção ao Beato Donizete para fazermos a oração. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima com amor à Igreja e à devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Faça o seu pedido e a sua intenção neste momento.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque a mão sobre sua cabeça e imploremos do céu a bênção do Beato Donizete. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus universam transum creatura exista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapientitia per Christus Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manete semper. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.